O homem de Nazaré segue em sua missão. Seus 12 apóstolos voltam de uma viagem missionária com grande sucesso, contam as maravilhas que viveram e eles tentam então ter um momento de descanso. Mas a multidão não deixa. O povo persegue Jesus. A ânsia, a fome e a sede pela palavra de Deus são enormes. E assim nós vemos o desenrolar de mais um momento especial na história. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir nossa leitura. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Nós vimos lá, até o verso 12, que Jesus enviou os seus apóstolos e eles foram em missão com autoridade. Então temos um intervalo, onde Marcos nos relata o destino de João Batista, como ele foi assassinado por Herodes, e aqui retornam então os apóstolos para seguir com a sua história. Eles voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito. E o Senhor falou, vamos sozinhos então agora, só nós, vamos ter um tempo só a gente, vamos descansar um pouco. E tinha tanta gente que eles não tinham tempo nem para comer. Ficava até difícil fazer uma refeição, porque era tanta gente pedindo ajuda, pedindo uma palavra, pedindo um ensino, pedindo uma ministração. E então eles saíram e foram de barco. Vamos pegar o barco e vamos atravessar aqui para um lugar isolado. Vamos de barco que ninguém segue a gente. Só que as pessoas viram eles partindo, né? Reconheceram que eram os 12 mais Jesus. E o povo saiu a pé e contornaram e chegaram onde eles estavam indo antes deles chegarem de barco. Quando eles chegaram lá, quando Jesus saiu do barco, ele viu aquela multidão toda esperando por ele. As pessoas foram a pé e ele teve compaixão daquele povo. Ele sentiu por eles porque eles eram como ovelhas sem um pastor. E você talvez não saiba disso, mas a ovelha, ela é um animal extremamente dependente de um pastor. Se você solta um grupo de bois e vacas numa região remota, onde tem pastagem, e você não volta lá, depois de muito tempo vai ter mais bois e mais vacas. Eles se reproduzem, eles se alimentam, eles se espalham, eles buscam abrigo. Se você faz o mesmo com ovelhas, elas se extinguem. Elas não vivem assim sozinhas, existe uma dependência muito grande da ovelha em relação aos seus pastores. Então, ovelhas sem pastor é uma desgraça. E Jesus então começou a ensinar para as pessoas muita coisa, né? E aí entardeceu e os discípulos chegaram assim, olha, a gente está num lugar isolado, né? Lembra que ele saiu de barco e o pessoal saiu a pé? E manda esse povo embora para que eles vão aos campos, vão aos povoados vizinhos, né? E arrumem o que comer, comprem alguma coisa. E aí o Senhor falou assim, vocês mesmos, providenciem alimento para eles. Porque também tem uma tradição, né, que os discípulos de um mestre eram responsáveis por providenciar o alimento do grupo. Só que agora o grupo era uma multidão, né? E aí o pessoal, mas nós precisaríamos de muito dinheiro, a quantidade de gente que está aqui é uma multidão enorme, né? Como é que vamos comprar para esse povo todo? E aí o Senhor perguntou, quantos pães vocês têm aí? Vão verificar. E eles voltaram, tem 5 pães e 2 peixes. E uma multidão para alimentar. Então ele falou assim, faça esse pessoal se sentar em grupos na grama. Grupos, né? E se sentaram, grupos de 50, grupos de 100. E aí então o Senhor pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, os abençoou e mandou, então, ele foi partindo os pães, entregando aos discípulos para que fossem entregando ao povo. E também dividiu os peixes para que todo mundo recebesse uma porção. Todo mundo comeu tudo o que quis, ou seja, todo mundo encheu a barriga, comeu à vontade. E depois eles recolheram 12 cestinhos de pães e peixes que sobraram. E sabe quantas pessoas comeram? 5.000. Aqui é muito interessante, muitas coisas. Jesus, ele usa o que tem disponível. Os recursos que lhe são apresentados, ele abençoa. Então, a gente aprende aqui, isso tem sido muito ensinado ao longo desses 2.000 anos de caminhada cristã, que quando a gente tem pouco, mas a gente apresenta isso a Deus, a gente entrega isso para Jesus, é com esse pouco que ele trabalha e com esse pouco ele faz muito. Ele precisa que a gente entregue, a gente apresente para ele o que a gente tem. Se você fala assim, puxa, mas eu não tenho muita coisa para o reino de Deus, eu não sou uma pessoa habilidosa, eu não tenho grande conhecimento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho assim em mim mesmo alguma coisa você tem. Oferece para Jesus. Esse seu pouco ele vai pegar e com isso é que ele vai agir, ele vai fazer isso multiplicar e vai alimentar outras pessoas com isso que você vai oferecer para ele. Às vezes o que você pensa que é pouco é exatamente o que alguém está precisando. Às vezes aquela sua habilidade, aquele seu talento, aquela sua disposição em ajudar é exatamente aí
que Deus vai encaixar você na vida de uma comunidade cristã para você ser o auxílio que é necessário. Outra coisa interessante é que o Senhor, ele olhou para o céu e abençoou o pão. Então, primeiro tem essa relação com Deus em relação aos bens materiais, para depois ter a multiplicação. Se você quer que Deus multiplique o seu pão, você então olha para o céu e fale coisas boas, né? Abençoar quer dizer isso, né? Falar o bem. Você agradece, você fala coisa boa, você diz assim, olha, eu reconheço que esse pão, esse alimento aqui foi Deus que me deu, né? Bendito seja Deus que fez a terra me dar esse alimento. E aí é com isso que Deus vai multiplicar na sua vida. Outra coisa que me chama a atenção, né? Todo mundo comeu à vontade, no reino de Deus há fartura. E eles recolheram o que sobrou, não houve desperdício. No Antigo Testamento também acontece uma multiplicação de alimento e também não há desperdício não, é recolhido o que sobra. Esses cestinhos aqui que eles recolheram, esses 12, são como, seria o equivalente hoje a uma marmita, assim, é um cestinho pequeno para carregar o lanche de um homem, tá? Não é um balaião não, são cestos pequenos. 12 quer dizer que é mais ou menos o seguinte, cada discípulo, cada apóstolo recebeu ainda a próxima refeição, né? Eles ainda, como trabalhadores daquela obra, ainda receberam um pouquinho para a próxima refeição. E os que comeram foram 5.000 homens, então uma baita de uma multidão, um grande feito. Aí então, em seguida, aqui é um dos pontos em que Marcos faz conexão cronológica. Marcos muitas vezes relata fatos sem dizer em que ordem que eles aconteceram. Aqui ele está falando que é em seguida, então há uma sequência cronológica, né? Jesus insistiu com seus discípulos que eles voltassem ao barco e atravessassem até Betsaida. Veja que eles estavam ainda procurando descanso, né? Eles não estavam conseguindo descansar. Eles tinham feito uma viagem missionária, voltaram, não teve descanso. Então Jesus falou, vamos pegar o barco e vamos atravessar para Betsaida, que é uma outra porção perto do lago também. Enquanto ele mandava o povo para casa. Vamos lá, e eu vou despedir esse povo aqui. E depois de despedir a todos, de despedir todo mundo, mandou o pessoal embora. Imagina, né? Despedidas de 5.000 pessoas, pessoas gratas porque receberam comida, palavra de Deus, muita coisa boa. Aí ele ficou sozinho. Aí Jesus falou assim, bom, agora eu vou ter meu tempo, agora eu vou orar, agora eu vou falar com meu Pai. E eu sempre me impressiono com isso, porque Jesus, o Filho de Deus, ele buscava ter tempo para conversar com o Pai. A comunhão com o Pai é uma coisa tão importante e tão preciosa para Jesus, como é que pode não ser para nós, né? Como é que a gente pode querer viver a vida sem usar um pouco do nosso tempo para conversar com o nosso Pai? E durante a noite, então, os discípulos estavam no barco lá, né? E Jesus estava lá no monte. E estava no meio do mar, meio lá no meio da travessia, e aí ele viu de lá que eles estavam em apuros. Você pode procurar na internet e você vai encontrar fotos, né? Esse mar da Galileia, e em alguns montes você vê, do monte você vê lá embaixo o lago e vê o outro lado. Então numa noite clara você conseguiria claramente, né, ver o outro lado, ver um barco no meio e perceber o vento, né? Quem já andou navegando sabe perceber algumas coisas. E ele viu que eles estavam lá remando com força, né, lutando contra vento e ondas. Lá por umas 3 da madrugada, talvez a sua Bíblia fale em vigílias da noite, né, porque o tempo naquela época não se contava em horas como a gente conta hoje desse jeito. Então se falava nas vigílias, mas a gente consegue traduzir isso para o nosso sistema de relógio, mais ou menos 3 da manhã. E Jesus foi até eles, né, caminhando sobre o mar. Ele simplesmente desceu o monte, foi até a praia e andou sobre as águas e foi na direção deles. E a sua intenção, o que ele queria fazer, era ultrapassar o barquinho. Eles lá remando, ele ia passar por eles, assim, não sei se ele ia cumprimentar o que queria fazer, mas a ideia dele era passar direto, né? Vou passar e vou seguir, e depois eles me alcançam lá e me encontram. Talvez assim, para dar um estímulo para eles, né? Mas o caso é que quando eles viram, eles gritaram de pavor, achando que era um fantasma. E gritaram, né? Fantasma, fantasma, ficaram aterrorizados. Tinha não é bem uma lenda, é uma superstição da época, que se alguém morresse afogado, o espírito da pessoa não ia embora, ficava mais ou menos naquela região ali. Então eles veem alguém sobre a água, né? E imagina quantas pessoas já haviam morrido afogadas naquele lago, assim, as populações ao redor eram muito antigas, né? Então, um fantasma! Aí começaram a gritar de pavor. Só que ele falou, não tenho medo, coragem, sou eu. Aí ele subiu no barco e o vento parou. Lembra que já tinha, uma ocasião anterior, ele tinha parado o vento, né? Ali só ele subiu no barco, o vento já parou. E aí então os discípulos ficaram admirados, pois não tinham ainda entendido o milagre dos pães. Olha só, hein? Olha a dificuldade dos discípulos em entender Jesus. Eles ainda não tinham entendido o que aconteceu com os pães. Eles não tinham ainda captado ali a história, e aí viram aquilo lá, fantasma, Jesus chegou, acalmou, e eles não estão entendendo isso tudo. Interessante como Marcos
traz esse relato de Pedro, né? Porque Marcos era discípulo de Pedro. Pedro era apóstolo de Cristo, então Pedro contou as histórias para Marcos, Marcos escreveu, e aí mostra que a dificuldade que os apóstolos tiveram nessa primeira fase do Evangelho de entender sobre Jesus. E aí o coração deles ainda estava endurecido nesse momento, né? Logo depois, né, de atravessar o mar, então chegaram a Genezaré. Genezaré é um vilarejo, uma povoação, talvez uma cidade, né? Depende do critério. Que inclusive dá um dos nomes do lago, né? Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades, enfim. E aí eles levaram o barquinho até a margem e desceram. Vejam que eles não foram parar em Betsaida. Eles partiram para Betsaida, mas foram bater em Genezaré, talvez por causa do vento, né? Desviaram do seu rumo. E aí as pessoas reconheceram Jesus assim que ele desceu do barco, assim que elas o viram. E quando eles ouviram, sempre que as pessoas ouviam que Jesus estava em algum lugar, elas corriam e levavam enfermo, levavam macas. Lembra da história da maca que o pessoal abriu o teto lá e desceu uma maca? Pois é, aí o pessoal corria com o doente em maca e para onde é que eles sabiam que Jesus estava. Então, onde é que ele fosse, qualquer lugar que ele tivesse, povoado, cidade, até o campo. Se Jesus ia caminhar no campo, né? Tem plantações lá, vou caminhar no campo. Ia uma multidão atrás de Jesus. E suplicavam que ele deixasse pelo menos que tocasse na borda do manto dele, e todo mundo que tocava era curado. Igualzinho a história da mulher com fluxo de sangue, lá naquele episódio da história de Jairo, né? As pessoas sabiam, se eu tocar na borda do manto eu fico curado, e ficavam. Porque era uma promessa de Deus no Antigo Testamento. Um profeta falou, nas bordas do seu manto ele trará a cura. Mas algumas traduções falam que é a asa, porque a palavra tzitzit, em hebraico, também serve para asa. Então, às vezes, tem problema de tradução, mas era borda do manto. As pessoas acreditavam em Deus que deu a promessa, seguiam até Jesus, tocavam na borda do manto e recebiam a cura. Então, havia a promessa, havia a confiança naquele que prometeu. Essa confiança era botada em movimento, em exercício, se exercitava essa confiança, se fazia o gesto de confiança e se recebia a cura como resposta. Então, se fechava um ciclo, que é o ciclo da fé. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.